Depois de atingir a meta de 100 livros estabelecida pelo seu orientador espiritual Emmanuel, de aparecer em 1971 por 2 vezes num programa de televisão denominado Pinga Fogo, o médium Chico Xavier iniciou nova etapa em sua tarefa, a qual podemos chamar de fase de consolo, passando a ser reconhecido como uma ponte entre o mundo visível e o espiritual, transformando-se no carteiro de Deus, recebendo e entregando as cartas dos que partiram, aplacando a dor da separação e confirmando a continuação da vida após a morte do corpo físico. A carta de hoje nos leva ao dia 22 de novembro de 1980 na cidade do Rio de Janeiro. Amanhecera há pouco tempo e a família da médica Eda e do engenheiro Aurílio Moraes de Mendonça começava a entrar no ritmo normal. Os filhos todos já se preparavam para o retorno às aulas, com exceção de um, cuja falta levou a mãe ao seu quarto para se inteirar do motivo da demora. Ao abordá-lo, a dura e chocante constatação: Carlos estava morto, tendo desencarnado enquanto dormia, vitimado por uma parada cardíaca. Contando apenas 15 anos, o jovem demonstrara sempre um temperamento meigo e alegre, muito amigo dos colegas e devotado aos familiares. Espírita como os pais, era dotado de singular religiosidade, mais evidente em seu último ano de vida, tendo na semana da sua desencarnação falado aos pais sobre seu crescente desapego às coisas materiais. 11 meses após a sua partida, na reunião mediúnica de 22 de outubro de 1981, Chico psicografava a primeira carta de Carlos, causando nos pais profundo impacto que os incentivou a continuar enfrentando os embates naturais da vida. Como informaram, a emoção e a alegria que sentimos ao receber as notícias tão novas de informações e novas de esperança do nosso amado filho, através do lápis do querido médium Chico Xavier, são indescritíveis. A mensagem foi para todos os familiares em geral uma embarcação salva-vidas, localizada de repente no mar revolto da vida. Para sua mãe, em especial, que mais se ressentia da falta física do filho amado, foi o maior estímulo para a difícil readaptação após a desencarnação e do transe tão doloroso. Vejamos o que escreveu Carlinhos. Querida mamãe e querido papai, nossas preces estão reunidas, rogando aos mensageiros de Jesus por nossa paz. Conquanto esteja escrevendo a 2 mãos, com outras mãos a me protegerem os movimentos, sinto-me em casa para endereçar-lhes minhas notícias, reafirmando os recados que já transmiti. Compreendo, mãezinha, a lesão que sofremos. A desencarnação é uma espécie de cirurgia, especialmente em nossas forças psicológicas. Julga-se que a liberação do corpo mais pesado significa emancipação plena. Entretanto, a chamada morte não expressa qualquer supressão de laços do pensamento. Escorados em papai, principalmente, estamos nós dois no processo de liberação espiritual um do outro. O seu coração pulsa no meu e as minhas ideias ganham curso em seu cérebro. Não sei ainda onde termina a sua influência em mim, tanto quanto não ignoro que o seu entendimento ainda não consegue precisar onde acaba o influxo de minhas vibrações afetivas em seu mundo sentimental. Já me refiz, ou já me fiz sentir através da estimada Marli e das faculdades mediúnicas do papai. No entanto, solicitei esta chance de reiterar as minhas palavras, de modo a solicitar-lhes confiança em Deus e na vida. Minha memória está nítida. Hoje, 22, assinala o mês que nos falta para completar-se um ano inteiro de saudades enormes. Minhas recordações estão seguras. Adormeci, depois das preces habituais,
com a intuição de que algo extraordinário estava para acontecer. Antes, havia falado aos pais queridos de minha fase de desligamento natural de todas as questões que me pudessem prender à existência física. Aquilo não era uma fantasia de menino religioso. Lá dentro do meu íntimo, chegara a certeza de que o meu tempo na estância terrestre estava a escoar-se. O coração me contava toda a ocorrência próxima e não me enganei. Dormi como de hábito e me senti num sonho de alta beleza. Sentia-me leve, respirando certo ar puro a que não me achava habituado no cotidiano. Muitos amigos me assistiram, ou, qual refletia naquela hora, devia eu estar assistindo a muitos amigos. Conheci para logo o nosso querido amigo Dr. Bezerra e procurava adivinhar os nomes de outros amigos e benfeitores presentes junto de mim. Rearticulando as imagens que recolhera dos meus dias de atividade em nosso querido grupo Regeneração, reconheci o Dr. Alcides de Castro, a cujo nome tanto me afeiçoara, e o impulso natural me arrastou para o abraço ao Dr. Dias da Cruz, que reconheci de imediato, guiado por uma inclinação irresistível. Estava consciente e alegre. Entre as paredes de meu quarto havia uma festa de luz para a qual não me preparara. Ansioso, embora tranquilo, se pudermos dizer que a paz coexiste com a inquietação, notei que uma senhora de semblante calmo e doce veio abraçar-me e disse em voz clara: "Querido Carlos, você será bem-vindo ao lar dos Lauf." Estranhei o que ouvia quando, perplexo, vi meu corpo repousando à maneira de uma escultura de células que estivesse me esperando. Recordei o regaço de mamãe Eda e o colo da vovó Júlia quando criança e enlacei-me com a senhora cujo olhar me cativara com a ternura irradiante em que se expandia. E fiz isso porque ninguém naquela festa improvisada necessitaria explicar-me o acontecido. Minha ligação com a vida física terminara. Não me situava num sonho. Identificava-me por dentro de uma realidade a que não me competia resistir. Apesar de tanto socorro, no entanto, ao cientificar-me de que a minha própria desencarnação se completara, um abatimento difícil de explicar me dominou todas as forças. Quis encaminhar-me para outros setores de casa, abraçar os pais e as irmãs queridas, mas o impacto daquela revelação me imobilizava e, recebendo passes de auxílio de amigos presentes, realmente entrei num torpor diferente do sono comum. Soube depois que fui transportado para o lar hospital do Regeneração, onde acordei além de algum tempo cuja duração não consigo determinar. Sei que o seu coração deseja um filhinho e tudo será examinado com tempo e discernimento, mas, se puder aceitar-me um pedido, queria vê-la operosa na homeopatia em auxílio às crianças. O trabalho em semelhante seara de amor aos nossos irmãos pequeninos reconstituiria os nossos vínculos de presença constante. Mamãe, estou em nossa família do Regeneração, mas perdoe-me se lhe disser que anseio trabalhar ao seu lado na pediatria, exclusivamente homeopática, a fim de servirmos a tantas crianças que precisam preservar a saúde e a própria normalidade da existência física em nos referindo ao futuro. O nosso caro amigo Dr. Bezerra já me disse que os pequeninos necessitados de apoio curativo são igualmente não somente irmãos, mas também filhos de sua ternura materna, à maneira de rebentos do seu querido coração. Não desejo estagnar meus estudos e justamente na homeopatia é que encontro o campo mais propício ao desenvolvimento de minha nova fase de serviço. A saudade é nossa, saudade que se nos fará bênção de alegria quando estivermos junto à cabeceira dessa ou daquela criança doente, diligenciando o encontro de recursos para liberá-la de quaisquer comprometimentos com as medidas violentas
que tantas vezes desfiguram as esperanças de uma vida simples e sã. Desculpe-me se penso nisso, mas reafirmo que os nossos ideais se interligam e o serviço ao próximo no alcance daquilo que se nos faça possível é a receita mais eficiente para a restauração definitiva de nossas forças. Estou muito sensibilizado para dizer até depois. Afinal, a gente nunca se separa. Não será melhor afirmar todos estamos juntos? Papai querido e querida mamãe Eda, vejam-me no amor com que os tenho incessantemente na memória e recebam juntos o coração inteiro do filho que lhes deve tanto e que, através do amor que me dispensam, passará a dever-lhes muito mais. Um beijo de respeitoso carinho e de muita gratidão do filho agradecido Carlos Eduardo. Vamos analisar alguns detalhes da mensagem. A descrição precisa que ele faz. Um dos detalhes que chama a atenção na carta de Carlinhos é a precisão dos dados anotados. A chamada morte não expressa qualquer supressão de laços do pensamento. Escorados em papai, principalmente, estamos nós, dois, no processo de liberação espiritual um do outro. O seu coração pulsa no meu e as minhas ideias ganham curso em seu cérebro. Não sei ainda onde termina a sua influência em mim, tanto quanto não ignoro que o seu entendimento ainda não consegue precisar onde acaba o influxo de minhas vibrações afetivas em seu mundo sentimental. Carlos consegue passar nesse trecho de sua mensagem uma descrição exata dos efeitos das ligações mento-emocionais entre o que parte e o que fica. A certo trecho diz: o seu coração pulsa no meu e as minhas ideias ganham curso em seu cérebro. Isso explica os relatos de inquietação e intranquilidade de muitos daqueles que buscam sua readaptação no plano espiritual. Mais uma informação que precisa ser muito divulgada para que os encarnados procurem sua reharmonização, a fim de não causar perturbação nos que desencarnam. Neste ponto que vamos apresentar da carta de Carlinhos, ele revela elementos desconhecidos por Chico. Já me fiz sentir através da nossa estimada Marli e das faculdades mediúnicas do papai. No entanto, solicitei esta chance de reiterar as minhas palavras, de modo a solicitar-lhes confiança em Deus e na vida. Carlos confirma pelo Chico a autenticidade de duas manifestações anteriores a esta de que o médium mineiro foi porta-voz, através de uma médium do grupo espírita a que sua família estava ligada e do próprio pai. Ambos os fatos eram ignorados por Chico, o que confirma mais uma vez a autenticidade da manifestação espiritual. Curioso o comentário de Carlinhos sobre os momentos finais da sua experiência reencarnatória. Minha memória está nítida. Minhas recordações estão seguras. Adormeci, depois das preces habituais, com a intuição de que algo extraordinário estava para acontecer. Antes, havia falado aos pais queridos de minha fase de desligamento natural, de todas as questões que me pudessem prender à existência física. Aquilo não era uma fantasia de menino religioso. Lá dentro do meu íntimo, chegara a certeza de que o meu tempo na estância terrestre estava a escoar-se. O coração me contava toda a ocorrência próxima e não me enganei. Dormi, como de hábito, e me senti num sonho de alta beleza. Sentia-me leve, respirando certo ar puro a que não me achava habituado no cotidiano. Carlos descreve o processo de liberação parcial do espírito durante o sono físico, invariavelmente classificado como sonho. A diferença é que, no seu caso, não era mais um despreendimento parcial, mas definitivo, pois iniciava-se o processo de sua desencarnação. Carlinhos demonstra ser um espírito muito considerado pelos que atuavam nos bastidores do grupo Regeneração.
Muitos amigos me assistiram, o qual refletia naquela hora devia eu estar assistindo a muitos amigos. Conheci para logo o nosso querido amigo Dr. Bezerra e procurava adivinhar os nomes de outros amigos e benfeitores presentes junto de mim, rearticulando as imagens que recolhera dos meus dias de atividade em nosso grupo querido Regeneração. Reconheci o Dr. Alcides de Castro, a cujo nome tanto me afeiçoara, e um impulso natural me arrastou para o abraço ao Dr. Dias da Cruz, que reconheci de imediato, guiado por uma inclinação irresistível. O grupo grande de benfeitores espirituais que se faziam presentes ao seu quarto na dimensão mais sutil denota o prestígio de que o jovem se fazia merecedor, apesar do pouco tempo em que esteve retido no corpo físico na atual existência. A sua precoce desencarnação, bem como a complicação cardíaca que revelara desde cedo na atual encarnação, sugerem que ele apenas quitava antigos débitos contraídos com as leis de Deus, provavelmente tendo lesado de forma violenta seu próprio corpo físico na área do coração em existência passada. Mais uma prova da presença de espíritos familiares na hora da partida. Estava consciente e alegre. Entre as paredes de meu quarto havia uma festa de luz para a qual não me preparara. Ansioso, embora tranquilo, se pudermos dizer que a paz coexiste com a inquietação, notei que uma senhora de semblante calmo e doce veio abraçar-me e disse em voz clara: "Querido Carlos, você será bem-vindo ao lar dos Lauf." Estranhei o que ouvia, quando, perplexo, vi meu corpo repousando à maneira de uma escultura de células que estivesse me esperando. Carlos demonstra estar atravessando a fase de desencarnação totalmente consciente. Registra ainda a presença de personagem ligada às suas raízes consanguíneas a recebê-lo em sua reentrada no mundo espiritual. O grupo Regeneração foi o local onde Carlinhos iniciou sua volta ao plano espiritual. Soube depois que fui transportado para o lar hospital do Regeneração, onde acordei, além de algum tempo, cuja duração não consigo determinar. Carlos se refere à instituição matriz existente no plano espiritual do grupo espírita Regeneração, ao qual ele e seus familiares se encontravam ligados como colaboradores e voluntários. A referida instituição foi fundada pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX, enquanto ainda ele se encontrava encarnado. Carlinhos, depois da inevitável adaptação ao mundo espiritual, ao longo dos anos, escreveria inúmeras cartas aos pais, fazendo revelações surpreendentes. Uma delas, que após ter convencido sua mãe a fazer um curso de especialização em homeopatia para poder auxiliar nos trabalhos do grupo Regeneração, passou a integrar com o avô uma equipe que dava suporte ao médico responsável pelos trabalhos de assistência à saúde física e espiritual, conduzida pelo espírito do médico Francisco Menezes Dias da Cruz. Numa de suas mensagens, destaca que o trabalho da mãe, na homeopatia, continua sendo ativo e, para ele, fascinante. Diariamente, ou quase diariamente, conta, quando possível, vou ao encontro da mãezinha Eda, tomar informes sobre os que pedem auxílio na casa do Regeneração. Essas primeiras notas do dia seguem comigo para a sede de nossas atividades, que se acham sob a orientação e revisão de assessores do Dr. Dias da Cruz, que se encarregam de visitar as moradias e ver as condições do doente que precisa ser medicado. Os membros da família são examinados também e o ambiente doméstico é rigorosamente observado pelo colega que foi, então, designado para anotar os elementos de que o doente faz a inalação.
Se há entidades em processo obsessivo no lar visitado, esses espíritos necessitados de luz espiritual são vistoriados e com esses ingredientes informativos faz-se a ficha do irmão ou da irmã enferma, a fim de que, em qualquer irregularidade, possa-se saná-la. Se há obsessores no caso, a instituição do Dr. Dias da Cruz já possui equipes de entidades mais ou menos semelhantes a eles para afastá-los da casa que está sendo socorrida. O tratamento do doente começa com a limpeza do ambiente em que o irmão se encontra e só depois da residência liberta, os agentes medicamentosos da homeopatia passam a funcionar. Se a moradia está excessivamente carregada de pensamentos infelizes, o tratamento é mais difícil e mais longo. Entretanto, se o recinto doméstico se mostra limpo e isento de quaisquer influências nocivas, o tratamento encontra facilidades para se revelar. Os queridos pais refletirão comigo na tristeza de se encontrar uma criança, ou mais propriamente um menor, obsediado, prejudicando o doente que se pretende auxiliar, e muitas vezes tenho tido o honroso encargo de tornar a criança desvinculada daqueles irmãos desencarnados que a perturbam. Muito raramente vejo o Dr. Dias da Cruz, cuja simples presença nos impõe o respeito à sua pessoa, mas preciso referir-me a esse tópico porque nos casos extremamente complicados, a autoridade dele nos impele, sem qualquer violência, a escolher o melhor. Tudo devemos à sua bondade espontânea. Outros médicos da homeopatia ou não, por vezes simpatizam com os nossos serviços e aderem ao trabalho que estamos desenvolvendo, e isso vale dizer que muitos desses médicos são espíritos corretos, que vieram na Terra na condição de analfabetos das realidades espirituais à vista do materialismo em que se incrustaram. Esse nosso trabalho, unido ao Grupo Espírita Regeneração e outros setores, possui pequenas legiões de colaboradores que se dedicam aos serviços considerados mais pesados do ponto de vista espiritual. Creiam que é uma indescritível alegria a possibilidade de algo se fazer em benefício de doentes que se acham em trânsito para certos pavilhões de refazimento depois de desencarnados. A íntegra desta e outras mensagens poderá ser encontrada nos livros Adeus Solidão, publicado pelo GEM, e Novos Horizontes, publicado pelo Ideal de São Paulo. Vamos refletir um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Primo pobre do entorpecente, o álcool é mundialmente um problema social, até pelo acesso liberado. O espírito Cornélio Pires, pelas mãos de Chico Xavier, volta a opinar sobre o problema, em outra abordagem em que atende consulta de um amigo. Diz Cornélio: recebi o seu bilhete, meu caro João da Graça. Você deseja do além notícias sobre a cachaça. O assunto não é difícil. Cachaça, meu caro João, recorda a simples tomada que liga na obsessão. Você sabe, aí na Terra, nas mais diversas estradas, todos temos inimigos das existências passadas. Muitos deles se aproximam e, usando a ideia sem voz, propõem coisas malucas, escarnecendo de nós. Nas tentações, manejamos nossa fé por luz acesa, mas se tomamos cachaça, lá se vai nossa firmeza. Olha o caso da Antoninha. Não queria desertar, escafuou-se na pinga, hoje é mulher sem lar. Titino, homem honesto, servidor de tempo curto, passou a viver no copo, agora vive do furto. Rapaz de brio e saúde, era Juca de João Dório, enveredou na garrafa, passou para o sanatório. Era amigo dos mais sérios, silorico da água rasa,
Começou de pinga em pinga, acabou largando a casa. Companheiro certo e bom era Neco de Tião. Afundou-se na garrafa, aleijou o próprio irmão. Cachaça será remédio, é o que tanta gente ensina, mas álcool para ajudar é coisa de medicina. Eis no além o que se vê. Seja a pinga como for, enfeitada ou caipira, é laço de obsessor. Nas velhas perturbações, das que vejo e que já vi, fuja sempre da cachaça, que cachaça é isso aí. Cornélio, usando a sua capacidade, sua inspiração poética, não é? Vai nos apontando várias situações em que o consumo da bebida alcoólica, principalmente a cachaça, é motivo de quedas, principalmente morais e espirituais, que acabarão, de uma certa forma, repercutindo no processo evolutivo da criatura. Nós nos lembramos que no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai nos apresentar uma situação em que, acompanhando o instrutor espiritual Calderaro, um grande especialista nas questões da mente, vão até um determinado ambiente onde se desenvolvem, de uma certa maneira, atividades de lazer, numa noite, madrugada qualquer, e eles, a princípio, atravessam o salão onde vários pares estão dançando, né, ao som das músicas da época. André Luiz, que já fazia algum tempo que não frequentava esses ambientes, pelo tanto que já estava desencarnado, fica espantado de ver os trejeitos dos movimentos adotados pelos dançarinos, né? Nunca sem estar acompanhados, de uma certa forma acionados por espíritos desencarnados que vão provocando determinadas tentativas de práticas na área da sensualidade e da sexualidade e começam justamente a sua influência sobre os dançarinos justamente naquele ambiente. No momento seguinte, eles adentram um determinado espaço lá dentro do amplo salão, dedicado justamente às beberagens, né? E eles estão objetivando encontrar um indivíduo chamado Antídio, que era um protegido lá de nosso lar, por ter saído daquela grande colônia espiritual, segundo Chico Xavier, situada ao norte da cidade do Rio de Janeiro, na fronteira entre a terceira esfera onde nós vivemos e a quarta esfera daquelas 7 que circundam o planeta Terra, segundo revelações de André Luiz, segundo revelações lá do nosso amigo Emanuel Swedenborg, e mais atrás, lá longe, né, no tempo, muito tempo antes de Cristo, através dos celtas que falavam a respeito da existência dessas regiões, denominadas por eles de Anúnfia, Brede e Gwynedd, não é? Que circundavam o planeta Terra, que abrigavam os espíritos desencarnados e que estavam naturalmente em processo de evolução como nós estamos. E ali, ao encontrar Antídio, que já está num estado avançado de degeneração da sua área hepática, quase uma cirrose ou já uma cirrose, em vias de desencarnar por conta disso, eles vão tentar ajudar o indivíduo, tirando-o dali, provocando um mal-estar físico, né, a partir de uma emissão de energia através da capacidade do nosso amigo Calderário, que é um grande especialista, como disse, nas questões de ordem mental, porque o Antídio vinha de nosso lar, tinha constituído família com uma outra moradora daquela instituição, né, daquela colônia, e havia, a partir talvez de uma pequena dose, acionado aquela propensão que já trazia de outras vidas, que estava contida, adormecida dentro do seu inconsciente. E a partir daí ele torna-se um dependente, né? Que na descrição de André, naquela mesa em que ele está naquele bar, ele se faz cercar ou circundado por algumas entidades que se serviam dele como médium inconsciente, que era para saciarem a sua ânsia de consumo de álcool, já que no plano espiritual essa substância, pelo menos a nível assim de
dependência não é consumida, né? E aí o nosso amigo Calderário provoca aquela situação. Nosso amigo Antídio tem assim, uma dor muito forte na área torácica, cai ao solo e é levado para um hospital onde o plano espiritual vai procurar ajudá-lo. Então serve também de alerta para nós que às vezes nos descuidamos no consumo, às vezes excessivo, das substâncias etílicas. Muita paz e até a próxima.